A Zipper abriu em 2010. A maioria dos nossos artistas, naquela época, quando a gente começou a trabalhar, eram muito promessas, né? E aí, assim, acaba sendo... Aí você acaba tendo, puta, são só promessas, eu só vou bater na tecla da promessa, porque na teoria é o que o movimento, né? O que o momento naquele momento pedia. Com o passar do tempo, né, 11 anos depois, eu acho que muitas das promessas, daquelas escolhas que a gente fez, se promoveram, né, não para mais para artistas muito mais, entre aspas, consolidados e influentes. O Pedro Varela, o João Castilho, a Flávia, que já estão muito mais inseridos no circuito de alguma maneira, tanto institucional quanto na questão dos colecionadores. Então, assim, é difícil falar que hoje em dia, 11 anos depois, a galeria é uma galeria de jovens artistas. Eu acho que ela é uma galeria também de jovens artistas, mas um pouquinho mais atualmente, porque os anos se passaram, ela está muito mais no meio de carreira, então, sei lá, artistas de 45 anos, de 40, 45, 50. Quando a gente começou eram realmente pessoas de 30, de 20 e pouco. Eu acho que hoje em dia a nossa média já é mais alta porque os artistas foram. Então a gente tem muitos artistas que começaram com a gente e estão com a gente. Então hoje em dia, nosso movimento principal é trazer novos nomes fortes para o programa da galeria. Então, o último nome que a gente adicionou, que entrou, né, para o nosso programa, foi o Rodrigo Braga, que é um baita artista. Eu acho que veio muito para fortalecer o projeto. Já também veio uma outra, em contrapartida, uma outra artista super com um trabalho novo, que é a Laura Villa Rosa, ainda bastante no começo. Então eu sempre vou tentando mesclar esse range, né? Porque eu acho que tem dois problemas nessa afirmação. O problema é porque se você tem uma galeria de artista jovem, o que acontece se o artista, entre aspas, não é mais jovem? Você tem que tirar ele da galeria? Aí você fala, puta, não, então não serve mais pra mim porque eu só... Então eu acho que é uma questão de crescer junto. Então a galeria acaba sendo não só a galeria de jovem artistas, mas também de jovem artistas. Então sempre, atualmente, a gente sempre tenta fazer esse universo. Legal, a gente tem uma comunicação que eu considero muito mais inclusiva, de alguma maneira, que as outras, porque a nossa ideia sempre foi, desde o começo, não vender somente para o banqueiro, entre aspas, e sim para o filho do banqueiro e para a nova geração que está por vir. E eu acho que esse foi um grande ponto quando a gente abriu a galeria. A gente viu uma oportunidade muito grande de ter uma galeria com um porte maior, focada na nova geração do colecionismo que estava por vir. E toda a nossa ideia, toda a nossa comunicação foi abrir o mercado e construir um novo mercado e não, entre aspas, bater ou focar no mercado que principalmente a Brito Simino, na época, antiga galeria do meu pai, focava. Quando a galeria abriu, em 2010, a gente tinha um salão expositivo e aqui em cima tem uma outra sala, que é uma sala de, sei lá, 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, que seria uma sala de reunião. Então, entre aspas, ia ser um escritório para a gente fechar negócios e por aí vai. Mas a gente entende que não fazia sentido, porque a galeria se propunha a ser diferente. Então eu ter a mesma coisa, a sala do chefe,
com uma mesona, etc. Aquilo ali não é muito a galeria. Assim, é uma outra realidade, não sei, um outro movimento que a gente tenta trazer, uma coisa muito mais natural. Então a gente acabou fazendo o inverso. Então, ao invés de ser uma sala para nós, ele falou, puta, vamos abrir essa sala e vamos ter um projeto diferente. Mostrar prioritariamente artistas que a galeria não represente fora do eixo Rio São Paulo. E a gente convidou o Mário Joia, que foi o primeiro coordenador do projeto, e ele começou a convidar artistas fora do eixo Rio-São Paulo, que não eram representados pela galeria, para fazer esses projetos experimentais. Então esse sempre foi uma maneira, primeiro, da galeria, de alguma maneira, fomentar o mercado, e não só mostrar o que a gente tem no programa, e mostrar obras de outros artistas, outras pesquisas que às vezes não faz sentido no programa da galeria, mas como exposição, como projeto faz sentido. Porque a galeria, o artista tem que ter fit com a galeria. Tem muitos artistas que eu acho sensacional, mas que eu não consigo, que não se encaixaria no programa da galeria. E não é porque o artista é ruim ou porque ele é bom, é simplesmente porque a galeria tem a sua alma, e eu acho que tem um pouco desse fit intelectual, estético, de pesquisa e por aí vai. Depois disso a gente falou com o Celso Fioravante, falou, Celso, sempre gostei do Abre Alas da Gentil Carioca, acho que é um projeto muito legal. E de alguma maneira tinha o Abre Aulas Paulista, que era o Salão dos Artistas em Galeria do Celso. E na época ele fazia na Casa da Chiclete. E eu falei, porra, Celso, por que você não faz aqui também? E aí a gente convidou isso, acho que foi 2013, 2014, o primeiro salão. E a primeira exposição do ano a gente faz sempre do Salão do Artista em Galeria, que eu acho uma das coisas mais interessantes de alguma maneira, porque o público que traz, a amplitude de comunicação, amplitude de gente, acho que o último foram 350 artistas inscritos, tem a premiação, então acho que tem um movimento muito bacana. Terceiro ponto, a poesia de fachada. Uma vez eu vi que mais ou menos 1000 carros por hora passam aqui na Rua Estados Unidos. Se entrasse 1% disso, 10 por hora, a gente estava falando em 100 pessoas por dia, 90 pessoas por dia, já seria o recorde do recorde de todas as galerias, né? Sei lá. Isso jogando no longo prazo, né? Mas, e eu falei, vamos tentar usar a galeria, porque a galeria, na verdade, tem uma frente de 18 metros, 16 metros de grande, um container grande, de alguma maneira. Então, quando a gente pensa nisso, vamos tentar fazer alguma coisa para, de alguma maneira, impactar, questionar, gerar. E aí a gente convidou alguns escritores, e aí chama Poesia de Fachada, esse projeto onde na fachada da galeria tem um quadrado de concreto de mais ou menos 3x3, e a gente faz uma poesia visual lá. A gente já pensou usar já fez até no passado no própria telha, né? Que na verdade a fachada da galeria é uma telha, que ficou legal também, mas tem o problema do ondulado. Então a gente falou, vamos usar esse plotter. Eu acho que ele tem a questão do texto, que é pouco explorado de alguma maneira, essa questão do poema visual. Eu acho que ele faz sentido e a gente tá começando. Esse é um projeto mais novo, começou ano passado. A Hipergaleria, de novo, tem um foco nos artistas mais emergentes, mais novos, meio de carreira, contemporâneos, sei lá. A gente, nesse ano, decidiu oficializar um negócio que meu pai sempre fez em paralelo, que é o mercado secundário, né? Então, meu pai tem uma coleção desde os anos 80, que ele coleciona, que ele compra, que ele vende, que ele negocia. Isso sempre ocorreu paralelamente
a galeria, mas a gente nunca avisou para as pessoas. A gente nunca falou, puta, a gente tem um Nelson Lerner, a gente tem sei lá, um Amilcar, tem um X. Porque, assim, eu acho que isso sempre misturaria, principalmente no começo da galeria, que a gente estava, entre aspas, conseguindo nossa questão de arte contemporânea. Eu sempre tive preconceito. Não, a galeria X só vive porque faz secundário. Isso pra mim sempre foi, puta, me desculpa, se a sua galeria só vive no primário porque você faz secundário, cara, você não tem uma galeria de primário. Me desculpa, eu acho que são dois business diferentes. Então eu nunca gostei de vincular uma coisa com a outra, porque a galeria tem um universo e ela tem que ser sustentável pelas ações dela. E é isso que a gente busca, e que a gente sempre busca e quer ter, a galeria ser independente e financeiramente, né? Pelas atividades dela. E aí, papo vai, papo vem, eu fui na casa de um cliente, o cliente compra com a gente desde 2012, puta, cara, um amigo, etc. E ele falou, pô, Lucas, vem ver os gêmeos que eu comprei. E eram puta gêmeos, bonito, etc. Eu falei, pô, acabei de receber um gêmeos de um cliente, pô, super linda, você não tem noção, eu mostrei pra ele. Aí ele falou, mas como assim? Gêmeos? Por que você tem gêmeos? Eu falei, não, o que acontece com o passar do tempo, as pessoas acabam confiando na galeria, na gente, e acabam oferecendo trabalhos da coleção privada dela para, puta, se você tiver um cliente, pô, faz essa ponte, me ajuda e por aí vai. E aí ele falou, puta, nunca imaginei. E aí a gente saiu de lá, talvez o meu pai, né? A gente saiu de lá e falou, puta, ele conhece a gente há 9 anos e não tinha ideia que ele poderia ter falado, ô Lucas, consegue um gêmeos legal pra mim, ô Fábio, consegue um Amilcar legal pra mim. Isso acaba sendo porque a gente conhece muitos amigos, quem tem, quem não tem. Então, entre aspas, algumas ligações para a gente conseguir um bom trabalho para aquela coleção, né? Então, aí que nasceu a Zipper Open. A Zipper Open é um projeto, o Open, justamente por ter a liberdade de trabalhar com qualquer artista sem ser representado ou não. Então o Open é também um trocadilho com o Zipper aberto. Então, puta, tem o Zipper Galeria, que é os artistas que a gente trabalha, que a gente se representa, e tem o Open, que, entre aspas, a gente tem a liberdade de trabalhar com qualquer artista, independente de ser representado pela galeria, de não ser morto, ser vivo, ser espólio, E aí você tem um outro leque, entre aspas, para complementar o que você tem. Legal. Eu acho que existe o colecionador do jovem artista, do artista emergente de alguma maneira. Claro que existe. E esse é o foco da galeria. Mas também tem outras pessoas que acabam falando, puta, eu quero Nelson Lerner, quero de Cavalcante, quero Palatinic, quero... E eu acho que esse foi o pensamento. Ter dentro da Zipper esse novo leque de acesso de construção. Então eu te ajudo, entre aspas, a montar uma coleção muito mais completa, tendo como base a Zipper Galeria e complementando como a Zipper Open, trazendo essa liberdade e trazendo, entre aspas, um outro perfil de artista e valor para quem acompanha a gente. Eu acho que essa é uma das coisas muito importantes de alguma maneira. Quando a galeria começou em 2010, ninguém queria falar sobre rede social. E eu era jovem, tinha 21 anos, eu falei, por que as pessoas não estão na rede social? Por que as galerias não estão na rede social? Isso não faz sentido. E aí eu tive, assim, na época eu era só eu comecei aqui como vendedor e fazia um pouco de mídia, etc. E meu pai, entre aspas, que era o testa de ferro do negócio, todo mundo xingava para ele, não xingava para mim. Então essas coisas não vinham para mim. E as pessoas ficavam putas. Porra, postando minhas obras no Facebook? Que é isso? Isso tá errado, isso não é certo. Facebook não é rede de arte. Rede de arte é ligar pro banqueiro lá e mandar o catálogo.
Não tá errado. E teve muita galeria que ficou puto, saiu da galeria e por aí vai, porque não acreditava no movimento, que eu posso chamar de alguma maneira de democratização, talvez, que a gente estava tentando fazer. Porque se a gente quer sair do eixo de São Paulo e sair da mesma meia dúzia, a acessibilidade é muito importante. Independentemente da gente comprar ou não, eu volto a falar, e esse é o meu lema, eu não tô... Legal, vender vai vender. Mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que abrigar e poder impactar o maior número de pessoas. Porque se a gente tem todo esse esforço de pagar um baita aluguel na rua dos Estados Unidos, de produzir quase 20 e poucas exposições por ano, para 10 pessoas saberem, me desculpa, não faz sentido nenhum. Então eu tenho uma obrigação, eu me coloco uma obrigação, o cara que está no Amazonas, por mais que não colecione, mas puta, ele gosta, ele quer acompanhar, quer saber, ele tem que saber o que eu estou fazendo. Ou melhor, eu tenho que dar a maneira, a possibilidade dele chegar aonde eu estou fazendo. E eu acho que esse movimento da questão da sustentabilidade, ele vai ser exatamente igual o das redes sociais. E eu acho que você tem atualmente ninguém olhando para isso, justamente porque são uma geração mais velha. E me desculpa, meu pai não está preocupado em reciclar da mesma maneira que eu sou freak, de jogar remédio fora e de pegar o blister, levar na farmácia e pegar o plástico e mandar reciclar. Me desculpa, não vai fazer isso. Então eu falei, legal, então eu quero fazer um movimento bacana na galeria. Fiz uma parceria, primeiro veículo de arte a fazer uma parceria com a SOS Mata Atlântica para neutralizar todo o carbono emitido pela galeria. Tem maneiras de você calcular isso pela quantidade do transporte que você faz, transporte aéreo, frete, por aí vai. Segundo passo, reciclamos fizemos uma parceria com uma cooperativa de Mauá, então todo o lixo de plástico que a gente faz, que a gente emite, a gente distribui para essa cooperativa, e também a gente trabalha com que eles chamam de coleta circular. Então, por exemplo, eu vou para casa do cliente, o plástico que eu levo eu trago de volta, porque eu não sei se ele vai jogar o plástico para reciclar. Então, logística reversa. Então, o que eu faço é isso, levei para casa, pego o papel, trago de volta, daqui eu destino ele corretamente. E além de tudo, a gente fez uma parceria com o Eu Reciclo, que trabalha com diversas empresas e marcas, etc., que você compra um crédito. Então, se você emite 1 tonelada de carbono, 1 tonelada de plástico por ano, eu comprei um crédito de 2 toneladas de reciclagem. Então, eu garanto para o ecossistema que eu estou dobrando a reciclagem de plástico. E por que você vai fazer? Qual a lógica de comprar um plástico? Qual a lógica de comprar um crédito? Porque quando você compra um crédito, esse dinheiro desse crédito, ele ajuda a cooperativa a ganhar esse dinheiro do crédito. Então, além do plástico que ela está reciclando, que ela vai ganhar esse dinheiro, quem compra esse crédito ajuda a cooperativa a melhorar a máquina, a pagar melhor os funcionários. Então você acaba ajudando a aumentar a produtividade desses lugares. Energia solar. Toda a energia da galeria é solar. Então se você subir lá tem 24 placas. Então a conta da galeria vem exatamente o mínimo possível, que é só a tarifa de uso. Na verdade ainda tem até crédito. Tô vendo se eu coloco minha casa, o que eu vou colocar, porque a gente gera mais energia do que a gente consome. Então na teoria a gente tem crédito nisso. Lixo orgânico da galeria é todo compostado através das composteiras que a gente tem com as minhocas californianas e por aí vai. Então a gente tem nossas bebês aqui que ajudam a trabalhar então, toda a galeria eu gosto de uma questão de uma nutrição melhor. Então, tem sempre fruta aqui, iogurte. Então eu deixo aqui para todo mundo pegar e a gente vai, entre aspas, colocando o lixo orgânico, na verdade, para compostagem. E aí tem um outro projeto que eu acho entre aspas, bacana, que é
qual que é a nossa matéria-prima? Plástico, reciclamos, beleza. Papel, reciclamos. E madeira, né? Esse é o nosso principal projeto. Madeira. Então a gente fez um programa na galeria que é uma obra, uma árvore. Então cada obra, como eu não posso reciclar, né, o plástico que foi para a obra, eu falei, puta, então eu preciso neutralizar de alguma maneira a minha ação no meio ambiente. Beleza, emiti plástico, reciclei plástico. Emiti papel, reciclei papel. Agora eu caio no problema da madeira. Se eu sou uma pessoa que consome madeira como base da minha matéria-prima, tudo bem, obviamente a madeira é reflorestada, tem todas as licenças, mas de alguma maneira eu falei, puta, vamos fazer o seguinte projeto, que é, vende uma obra usando madeira. Então, junto do certificado de autenticidade, vai um certificado de sustentabilidade, que aquela obra que a pessoa comprou gerou uma árvore plantada na região da Serra de Minas Gerais, através da SOS Mata Atlântica. Então, a SOS Mata Atlântica assina junto esse certificado, onde fala que é 1 para 1. Tem uma árvore, comprei uma obra, então essa obra que eu comprei, exemplo, essa obra aqui, eu vou ter uma árvore na floresta, na Mata Atlântica, que vai ser a simbologia da madeira utilizada para fazer ela. Na verdade, é muito pouco, né? Porque uma árvore dá para você fazer inúmeras molduras, mas de alguma maneira voltamos a ficar positivo nesse projeto. Na minha opinião, exposição boa é exposição que marca. É legal vender obra? É muito legal. Mas uma exposição de quadros à venda, entre aspas, ele tem uma função bacana. Mas se você tem a possibilidade de impactar e trazer uma experiência para o seu visitante, isso é um dos melhores cenários. Porque a experiência é o que importa no final das contas, né? Você pode ter experiência de várias maneiras. O Velázquez é um grande artista que trabalha com audiovisual e justamente com a ideia da tecnologia. Então ele traz a tecnologia para o universo da arte. E o que ele fez é muito, muito interessante, né? O que ele fez? Ele construiu um algoritmo, o algoritmo leu máscaras africanas e esculturas, estátuas gregas, e construiu através de este padrão, estudando cada um, derivações e máscaras semelhantes às que existiram e que foram feitas por humano. Então ele ensinou o algoritmo a estátuas gregas, estátuas africanas. O algoritmo recriou novas estátuas africanas e novas estátuas gregas. E aí depois ele fez uma fusão com as criações. Então, a partir desses dois universos, como que o algoritmo interpreta a recriação das estátuas gregas com a recriação das estátuas africanas? Então, isso gerou imagens, que as imagens, através de um software, viraram uma escultura 3D, que a escultura 3D foi impressa numa impressora 3D e finalizada à mão por um escultor. E aí essa exposição fala dessa leitura do passado através de algoritmos, reconstruindo entre aspas, uma escultura, uma recriação material, histórica, contemporânea, com inteligência artificial, com questionamento social, com questionamento da religião Urubá e dos orixás, então junto com a questão grega. Então assim, é muito provocativo e de alguma maneira eu considero que essa experiência, né,
é muito legal, porque tem a questão dos lasers que vão fazer parte, então ele te gera uma experiência maior. Então eu acho que isso é uma das coisas que vale. Eu acho que isso é uma das coisas que tende a ficar mais claro pós-pandemia. É que as pessoas cada vez mais, elas querem vivenciar exposições. Eu acho que a galeria, de alguma maneira, sempre que possível, vai tentar trazer esses projetos que vão permitir uma vivência dela na arte e não só uma visão, de alguma maneira. Recentemente a gente foi procurado pela Tropics. A gente recebeu, na verdade, conversamos com muitas plataformas, mas eu não senti firmeza em nenhuma porque que nem, entre aspas, Palheta Italiana, Planeta Mexicana, Yogoberry, né? São algumas febres que tem, e você teve um NFT frenzy, né? E o ponto não é mintar um NFT, lançar um NFT, isso é muito fácil. Qualquer pessoa consegue, você sobe o JPEG lá e fez o NFT. O ponto é a plataforma. Onde você vai estar inserido, por que você está inserido, aquela plataforma vai te ajudar, aquela plataforma tem uma curadoria bacana. Eu acho que isso que importa. De alguma maneira, a Nano. Então eu estava esperando uma plataforma bacana de NFT surgir no Brasil para a gente começar os trabalhos. Então chegou, a gente foi procurado pela Tropics, que é uma galera que vem do universo cripto. Eu brinco que são criptoativistas, que é a galera das antigas de Bitcoin, os Bitcoin maximalistas. Para quem não conhece o termo maximalista, são só Bitcoin presta, nenhuma outra moeda presta, nada Ethereum, que são os idealistas do Bitcoin. E eu acho que eles estão com um time bacana, tanto de tecnologia, quanto de marketing, quanto de dinheiro, que é tudo que, entre aspas, precisa para fazer o negócio acontecer. E a gente vai lançar agora no dia 31 o NFT da Mônica Piloni, que vai ser o nosso primeiro projeto, primeira obra em NFT. E aí o nosso questionamento a gente convidou atualmente 8 artistas, mais ou menos, para pensar obras em NFT. E a lógica é não virtualizar o físico. Porque esse é um grande questionamento. As pessoas falam, puta, você vê um monte de NFT que a pessoa pega isso daqui, tira uma foto, meu NFT. Me desculpa, você tem que pensar o NFT como uma obra que vive no universo online, vive no universo digital. Então o questionamento sempre foi a provocação para os artistas para produzir trabalhos que façam sentido nascer e, entre aspas, morrer no digital. Legal, você pode ter uma ponte com o físico, com maneira de você criar uma interlocução dos dois mundos. Perfeito, Phygital, bacana. Um complementa o outro, um gera história para o outro, mas de alguma maneira o que foi criado em NFT, ele tem que existir e acontecer e trazer novas possibilidades, novas aberturas do trabalho que o físico não pode explorar. Então, a Sucubus, né? A Sucubus da Mônica Piloni é justamente isso. Ela fez um vídeo 3D em loop infinito que te gera um questionamento sobre o corpo feminino, sobre a máscara, um dominatrix, e aquilo ali fisicamente não poderia acontecer, porque a tinta nunca poderia escorrer. Ou você veria ela clara, com a cor de pele, ou toda preta. Então, quando você faz essa fusão e esse processo, você gera uma segunda camada de interpretação do trabalho. E eu acho que esse que é o ponto principal que o NFT vai te dar. Legal, você tem a sua obra física, mas como você pode gerar um novo segmento de trabalho que dê vida ou que dê movimento ao físico? E eu acho que esse trabalho, essa é a grande dificuldade que as pessoas têm que explorar através do NFT. Não a digitalização do físico, e sim a construção de um novo caminho, de uma nova pensamento que existe no online. E eu acho que nessa por aí se encaixa muito
com o que a gente vem pensando e que a gente sempre pensa na galeria, que é a questão do digital. E sempre é uma dificuldade para todos. Todas as galerias sabem como é complicado vender vídeo, como vender trabalhos digitais, né, de alguma maneira. E eu acho que o NFT ele pode vir a popularizar a questão de você comprar sem uma referência física, o que ainda é muito estranho para a maioria das pessoas. Mas, entre aspas, para uma pessoa de 15 anos, 18 anos que tem um skin de uma arminha no Counter-Strike, para ela pagar R$100 na arma e aquilo ali só vai existir no jogo, aquilo ali é uma das coisas mais normais que tem. Mas, entre aspas, no videoarte, aquilo ali pode parecer um pouco estranho. Mas, na teoria, são dois universos que só vivem no físico. Desculpa, só vivem no digital e não no físico. E eu acho que é mais ou menos isso. E aí isso tende em breve a gente vai ter também dentro lá na galeria, né, no site da galeria, um campo de NFT. Da mesma maneira que você tem obras, artistas, etc. Vai ter um campo de NFT onde vão ter todos os NFTs produzidos pelos nossos artistas.